Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e hoje vamos meditar em Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Diz assim a Palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que declaração poderosa do apóstolo Paulo escrevendo para os romanos. Eu não me envergonho do Evangelho. Nesse sentido, o apóstolo Paulo quer mostrar que, embora para aqueles que não crescem, o Evangelho fosse um escândalo, fosse até vergonhoso, para aqueles que creem é poder de Deus. Ele não se envergonhava, pelo contrário, ele mostra aqui um desejo profundo de anunciar o Evangelho. Se você ler os versos anteriores, você vai ver o apóstolo Paulo falando que quer ir a Roma para poder pregar, para poder anunciar, porque ele se sente devedor, tanto de gregos quanto romanos e quanto de bárbaros, porque ele queria anunciar o Evangelho. Havia um desejo profundo no coração do apóstolo Paulo de anunciar o Evangelho. É a primeira coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, é que ele tem um desejo profundo de anunciar o Evangelho. E muitas vezes nós nos dizemos evangélicos, falamos que somos chamados, regenerados, eleitos, convertidos, justificados, que fomos adotados por Deus, que estamos sendo santificados, que perseveramos na fé e que no fim seremos glorificados. Porém, não anunciamos isso, não pregamos o Evangelho, não falamos de Cristo para aqueles que não o conhecem. Nós precisamos ter em mente sempre nos nossos corações que o chamado do Evangelho, ele tem duas faces. Ele chama todos ao arrependimento e ele tem eficácia sobre aqueles que o Espírito age. Por isso, quando eu olho para esta palavra, eu percebo rapidamente que eu preciso anunciar o Evangelho, que eu não posso me envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Eu preciso pregar o Evangelho para todos os homens, de maneira indiscriminada, para todas as mulheres, até mesmo para as crianças, até mesmo para os idosos. E o apóstolo Paulo, ele explica por que ele não se envergonha. No verso 17 ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então perceba que é por meio do Evangelho, é quando nós anunciamos as boas novas de salvação, é quando nós anunciamos a vida de Cristo, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição. É que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Porque perceba, o que é a justiça de Deus nesse texto? A justiça de Deus nesse texto é aquela justiça de Cristo que é a nós imputada. O que isso quer dizer? É muito difícil. Isso quer dizer que quando eu creio na morte e ressurreição de Cristo, a justiça de Deus se revela no sentido de que Cristo era justo e a justiça dele é posta sobre mim, que sou injusto, que sou pecador. Então perceba que o Evangelho, ele anuncia a justiça de Cristo que é colocada sobre mim. E é crendo nisso, ou seja, de fé em fé, que o justo vive, porque ele não é justo segundo a sua justiça, mas é justo segundo a justiça de Cristo. Que coisa maravilhosa! Logo, eu tenho uma participação ativa na conversão. Porém, a conversão não vem por mérito nenhum meu, porque eu não sou salvo por causa da minha justiça, mas sou salvo exclusivamente pela justiça de Cristo. Isso é Evangelho, isso é poder de Deus. Então que nessa manhã o seu coração arda por anunciar o Evangelho, que você hoje se sinta desafiado a falar de Cristo para pelo menos uma pessoa. Imagine, irmão, se você anunciasse o Evangelho para uma pessoa incrédula todos os dias. E se você perseverasse na pregação do Evangelho para esses que você tem anunciado.
certamente que Deus seria glorificado e exaltado. E no final, para trazer ainda mais ênfase, o apóstolo Paulo diz: o justo viverá por fé. O que é viver por fé, irmãos? Viver por fé é crer em Cristo. Viver por fé é confiar em Cristo. Viver por fé é depender de Cristo. Eu costumo dizer que a coisa mais difícil que existe na vida de uma pessoa é confiar em Deus. Isso é tão difícil, mas tão difícil, que nós não conseguimos confiar nem mesmo a nossa salvação a Deus. Nós queremos de alguma maneira conquistá-la. Mas a palavra de Deus é clara: o justo viverá por fé. Confie em Cristo, espere a Cristo e Ele te sustentará. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa ter forças para anunciar o Evangelho, para pregar indiscriminadamente a todas as pessoas, confiando que o Espírito Santo irá chamar os filhos de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você separe um tempo de oração hoje para buscar a face de Deus. Fique com Deus e até a próxima.